nós conseguimos ficar frente a frente com a fera. A imagem daquele animal horrendo nunca vai sair da minha mente. Eu me lembro que parecia um demônio, metade homem, metade lobo. Nós não perdemos tempo. Descarregamos 17 balas sem dó. Aquela coisa soltou um grito apavorante e fugiu, sangrando mata dentro. Nós fomos atrás, mas não conseguimos encontrar nem mesmo um rastro de sangue. Eu me lembro que a cidade toda soube da notícia. Foi uma loucura na época. Na tentativa de diminuir o pavor já instalado na cidade, o prefeito passou a afirmar que o lobisomem não existia, como se aquilo fosse apagar da memória das pessoas o que havia acontecido. Ele nos disse que seria apenas uma índia da tribo das colinas, com o corpo todo deformado e problemas mentais. A população, contudo, não acreditou nessa versão, já que muitos viram até mesmo a fera de perto. E eu sempre disse a todos da cidade o que eu tinha visto, e que eu mesmo teria descarregado as 17 balas na fera, e que teria visto ela correndo mata dentro. As últimas notícias que a gente teve sobre o caso eram de que o lobisomem havia sumido. Porém, um tanto não acreditou no que viu depois. Até mesmo as autoridades decidiram caçar a besta. Dizem que dispararam mais de 17 balas no animal, que fugiu mata dentro, sangrando até a morte. Mas parece que a história não acaba por aí. Será que o lobisomem realmente morreu? No dia 21 de julho, todos da região ficaram bestificados com o que leram no jornal, que relatou o ressurgimento da fera. A manchete dizia: "O lobisomem ataca novamente." De acordo com o jornal, agora o bicho havia tentado abocanhar uma menina que brincava em frente à sua casa, na zona mais rural da cidade. A fera só não arrastou a criança porque sua avó ouviu os gritos de desespero da garota e atirou com uma espingarda, atingindo o lobisomem, que fugiu mata dentro. De acordo com um relato, o lobisomem teria se ferido e sangrado muito. Mas acontece que depois de muito procurar sobre a história dessa tal menina, conseguimos encontrar o relato mais detalhado. A garota, hoje já uma mulher, nos disse que nunca esquecerá os fatos ocorridos naquele dia. De acordo com ela, isso a assombrou por muito tempo. Ela nos disse que até sonhou com aquele dia várias vezes e que chegou até procurar auxílio psicológico, pois teve uma época que teve medo de sair de casa e acabou se tornando uma pessoa antissocial, afetando muito a sua vida pessoal. Enfim, ela nos contou que na época ela tinha por volta dos seus 10 anos e que onde ela morava costumava ser um lugar muito tranquilo. Mesmo com os relatos da época, a família não deixava ela muito presa, pois achava que a menina deveria brincar, pois ainda era uma criança. Mesmo assim, tomavam muita precaução. Mas uma brincadeira que deveria ser feliz acabou se tornando seu pior pesadelo. O mais estranho de tudo é que a família tomava muito cuidado e achava melhor que a menina não brincasse depois das 7 horas. E preferiam que ela nem saísse para fora de casa depois desse horário, pois tinham medo das histórias da época. Eles também
acreditavam que o lobisomem havia morrido, por conta dos boatos que corriam na época. O mais bizarro de tudo é que depois de procurar a história da menina, eu soube que na verdade ela não viu o lobisomem à noite, mas sim à luz do dia. Ela nos contou que não era nem tão tarde nem tão cedo, por volta das 6 horas da tarde. Mas com a experiência sobrenatural que temos, sabemos que 6 horas da tarde não é um horário muito comum para se ver um lobisomem passeando na rua. Hoje, eu tenho um breve conhecimento sobre esses lobisomens à luz do dia. Mas podemos falar sobre isso mais tarde. A questão em si é que a menina estava brincando e viu uma fera de pelos mais claros e olhos vermelhos. Eu achei estranho quando soube as características do tal animal, já que os relatos anteriormente contados, aqueles que aterrorizavam a cidade, diziam que a fera teria pelos escuros, e em minha humilde opinião, aquele não era o mesmo lobisomem que atacou nas outras vezes. Por conta das informações e características que as pessoas deram na época, como por exemplo a história da professora Maria Elisa, que tinha por volta dos seus 60 anos na época. Ela relatou que estava indo à casa de sua filha, pouco antes da meia-noite, quando ao passar por um matagal, no bairro da cidade, acabou vendo um bicho horrível, com uma cabeça grande, um focinho muito comprido, pelos escuros e olhos vermelhos, que avançou sobre o carro e tentou morder o braço dela. O seu esposo, que estava ao lado dela, disse que não conseguiu ver nada. O casal parou o carro e em seguida foi abordado por uma moradora que estava desesperada na rua e afirmou ter visto o animal muito estranho, semelhante a um lobisomem, que tentou atacar as pessoas e o veículo. E em seguida, o bicho teria fugido para o mato. As histórias da época contam que cerca de 30 moradores do bairro teriam visto aquele lobisomem em outras ocasiões. Chegaram até a chamar a polícia e isso virou manchete no jornal, como a gente já sabe. Eu acredito que o lobisomem que a garota viu não era o mesmo lobisomem, mas quem sabe? Como esse relato da garota, houveram também vários outros relatos como esse, que falavam sobre um lobisomem à luz do dia, com pelos claros e olhos vermelhos. Mas essa é uma história que podemos deixar para outra hora, encerrando assim a parte 2 da saga do lobisomem de Manuel Sardinha.